Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Um programa realizado pela TV Justiça em parceria com a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. Eu sou o professor Leandro Pereira, professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, aqui da Rede. E qual é a estrutura do nosso programa Prova Final? O bloco 1 é o bloco Tema do Dia, onde hoje estudaremos quais são os principais aspectos envolvendo audiências trabalhistas. Acredito que você que está assistindo o programa já teve alguma curiosidade sobre esse importante tema. Como que é realizada uma audiência trabalhista, quais são as suas principais características. Já o bloco 2 é o bloco Pergunte ao Professor, onde eu terei um grande prazer em responder as perguntas enviadas por você, telespectador. E-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. E o terceiro e último bloco é o bloco X da questão, onde a gente vai analisar como que o tema do dia vem caindo nas provas de exame de ordem. É isso, pessoal. Segura um pouquinho que daqui a pouco a gente vai analisar quais são os principais aspectos de audiências trabalhistas. Em especial, por exemplo, se o empregado, ao comparecer em uma audiência trabalhista, ele pode comparecer sozinho ou precisa estar acompanhando o advogado. Até daqui a pouco. Chegamos ao nosso primeiro bloco, o bloco Tema do Dia. Principais aspectos sobre as audiências trabalhistas. E eu até deixei uma pergunta no ar. Será que o empregado, ele precisa comparecer sozinho ou ele pode comparecer sozinho a uma audiência trabalhista ou o advogado necessariamente deve estar acompanhando-o? Esse é o nosso tema do dia. Então veremos isso e demais aspectos, os aspectos mais importantes. Tanto para você que está estudando nesse árduo caminho, rumo à aprovação no exame de ordem, quanto para você que tem um interesse direto ou indireto sobre esse importante tema de direito processual do trabalho. Vamos lá. A gente vai começar com as características das audiências trabalhistas previstas na própria consolidação das leis do trabalho. E essas características, elas estão previstas entre os artigos 813 e seguintes da CLT. E quais são essas principais características das audiências trabalhistas? A primeira delas é que elas são públicas. E isso é natural. A República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. E se é um Estado democrático de direito, o princípio da publicidade também está presente nas audiências trabalhistas. Mas é lógico, eventualmente, de forma excepcional, uma audiência trabalhista, ela pode ser realizada em segredo de justiça, ou seja, a portas fechadas. Casos de intimidade do empregado, interesse público envolvido e assim por diante. Outra característica é que elas são realizadas na sede do juízo ou tribunal. São realizadas na sede do juízo ou tribunal. Então, são públicas e realizadas na sede do juízo ou tribunal. Quando? Em dias úteis. Em dias úteis previamente fixados. É assim que aduz o caput do artigo 813 da CLT. Agora, o que é um dia útil para o direito? Você não pode pensar, até o entendimento simplista, que vai de segunda a sexta-feira. Não é bem assim. Dia útil, qual é o critério para a definição de um dia útil? É aquele dia em que há o expediente forense normal. Dia não útil é dia, a contrário senso, em que não há o expediente forense normal. São feriados para o direito os domingos e os dias declarados por lei, e há uma questão interessante que é no que concerne ao sábado. O sábado é um dia útil para a prática de atos externos e um dia não útil para efeitos de contagem de prazo. Então, só repetindo, as audiências trabalhistas, elas são públicas, realizadas na sede do juiz ou tribunal, em dias úteis previamente fixados. Agora, a CLT
traz um horário de início e um horário de término em que uma audiência trabalhista ela poderá ser realizada. As audiências trabalhistas poderão ser realizadas das 8 às 18 horas. Repetindo, das 8 às 18 horas. Tome cuidado aqui, você que está prestando provas. Normalmente, eles confundem esse horário com o horário dos atos processuais em geral, previstos no artigo 770 da CLT. O artigo 770 da CLT prevê que os atos processuais, eles são realizados das 6 às 20 horas. E de outra sorte, as audiências trabalhistas, elas são realizadas das 8 às 18 horas. É o cotejo, é a comparação do artigo 813 da CLT com o artigo 770 da CLT. E as audiências trabalhistas não poderão exceder 5 horas seguidas, salvo quando envolver matéria urgente. Portanto, as audiências trabalhistas, elas poderão durar até o máximo de 5 horas seguidas, salvo quando aquela audiência envolver alguma matéria urgente. Lógico, você que está assistindo a aula deve imaginar, mas espera aí, professor, eu já assisti uma audiência trabalhista e normalmente a pauta ela é de 10 em 10 minutos ou de 15 em 15 minutos. É verdade, mas você tem que contextualizar a regra. A CLT, é o Decreto-Lei 5452 de 1943. Ela foi instituída aqui no Brasil na era Vargas, no Estado Novo. Portanto, naquela época, imaginou-se que uma audiência trabalhista, até pelo fato de a regra ser una, não poderia exceder 5 horas seguidas, salvo quando a questão envolver alguma matéria urgente. Ok? Continuando. Tem uma regra muito interessante e muito cobrada também nas provas. Se você estudar o parágrafo único do artigo 815 da CLT, lá tem uma regra muito interessante. Qual seja, imagine que o juiz do trabalho, por exemplo, como as audiências poderão ser realizadas das 8 às 18 horas. Ele é pontual e marca a primeira audiência para as 8 da manhã. Se ele não chegar até 8h15, ou seja, se o juiz do trabalho não chegar ao local da audiência em até 15 minutos da hora marcada, as partes poderão se retirar, devendo haver a consignação no livro de registro de audiências. É o que diz o parágrafo único do artigo 815 da CLT. Então veja que situação curiosa, a CLT traz uma tolerância para o magistrado ao chegar ao local da audiência. E qual é essa tolerância? 15 minutos. Deu 15 minutos, o juiz não chegou, as partes poderão se retirar. Só que tem um problema. Se você analisar esta regra à luz de uma mesma regra prevista no inciso 20 do artigo 7º da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto do OAB. Lá tem um prazo em que o advogado fica aguardando o juiz. E que prazo é esse? 30 minutos. Se o juiz ele não chegar ao local da audiência em até 30 minutos da hora marcada, as partes, ou melhor dizendo, o advogado, ele poderá se retirar. E aí eu pergunto para você, será que essa regra do Estatuto da OAB, ela é aplicável ao processo de trabalho? Não é aplicável. Vem prevalecendo o entendimento que não é aplicável, porque para nós vigora o sistema do ius postulandi. O sistema do ius postulandi previsto no artigo 791 da CLT. Vamos lembrar o que é o ius postulandi? O que é o ius postulandi? É aquela ideia que os empregados e empregadores poderão comparecer pessoalmente perante o seu trabalho sem a necessidade do advogado. Então não faz sentido, deu 15 minutos,